Antes de mais, gostaria de manifestar o profundo agradecimento pela presença de pessoas tão ilustres que visitam hoje este município, porque, estando aqui presentes, demonstram interesse em contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho. Gostaria de enaltecer Vossas Excelências pela iniciativa Governo Mais Próximo. Sem dúvida que o desenvolvimento começa com pequenos passos, mas firmes, de projetos e intervenções no interior do país. Medidas conscientes e imprescindíveis para colocar o país na senda do desenvolvimento e do progresso. E perdoem-me a ousadia de referir que esta iniciativa Governo Mais Próximo será bastante útil para uma tomada de consciência das reais necessidades do interior do país. Enaltecer o Instituto Português do Desporto e Juventude pela forma como tem conduzido os projetos e programas para os nossos jovens, de forma a consciencializá-los para a importância da defesa ativa da nossa floresta contra incêndios, preservação do meio ambiente, assim como estilos de vida saudáveis. O projeto Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, tem garantido nos últimos anos um complemento às ações de sensibilização e vigilância em matéria de defesa da floresta contra incêndios, mas sobretudo na componente da vigilância, uma vez que garantem a disponibilização de meios auxiliares de vigilância nos locais considerados como sombras, cuja visibilidade não é possível com videovigilância e ou torres de vigia. Durante o período de verão, este voluntariado garante uma ajuda adicional que tem vindo a ser aproveitada pelos municípios com maior risco de incêndios rurais, como é o caso de Vila de Rei. Deste modo, o município de Vila de Rei tem feito um enorme trabalho de sensibilização para a problemática, principalmente contra os incêndios florestais. Este projeto de voluntariado jovem para a natureza e florestas veio garantir um auxílio na prevenção de incêndios, permitindo consciencializar os nossos jovens para a importância da floresta contra todas as ameaças nela imposta. E é de salientar o número crescente de voluntários que todos os anos participam neste projeto e, sem dúvida, que é uma mais-valia para a nossa floresta e também para o nosso ambiente. Não podia deixar de dar uma palavra aos jovens aqui presentes, são poucos, mas vocês representam outros jovens, sendo eles as testemunhas vivas da importância do IPDJ para a nossa sociedade. É importante manter os nossos jovens ativos, em especial na prevenção do nosso meio ambiente. Um agradecimento também à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que muito contribuem de forma ativa para a proteção de incêndios e catástrofes, sendo incansáveis na proteção e socorro das nossas gentes. Vila de Rei precisa de todos, o Pinhal precisa de todos, e bem assim o interior precisa de Vossas Excelências para que quem nos governa não olhe apenas para a tragédia, mas antecipe e previna e nos dê ferramentas para aproveitar toda a riqueza até ao abandono. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem de esperança de que continuaremos a trabalhar para que a floresta seja cada vez mais uma área de desenvolvimento no concelho de Vila de Rei. Bem-ajam a todos. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, queríamos agradecer pelo convite, por nos darem esta oportunidade de vir mostrar um pouco daquilo que é feito no terreno. Neste caso, nós, voluntários da Cáritas Interparoquial de Castelo Branco, que temos já desde há algum tempo participado nas iniciativas da instituição e, como é óbvio, nestes projetos do IPDJ. Neste sentido, então, a Cáritas Interparoquial de Castelo Branco já participou em várias edições dos programas do IPDJ, no âmbito, então, do voluntariado jovem para a natureza. No ano de 2022, a Cáritas realizou, então, 2 projetos neste âmbito, que foi a preservação do que é nosso e o nosso ambiente, a nossa casa, em que tanto eu como o meu colega Húmaro participámos diretamente no campo como voluntários no projeto. Estes 2 projetos tinham essencialmente como objetivos comuns a preservação do meio ambiente, a sensibilização e promoção de boas práticas ambientais junto da comunidade local e também aqui a promoção do voluntariado jovem. Estes 2 projetos contaram então com a participação de 12 jovens, para então conseguirmos levar a cabo todas as atividades que foram desenvolvidas e promovidas
dentro destes objetivos. O nosso objetivo principal era estar no terreno, estarmos em contacto com a comunidade, e uma particularidade dos nossos grupos foi a questão da cultura. Portanto, os nossos jovens eram muito heterogéneos, tínhamos jovens de várias nacionalidades, o que tornou uma dinâmica muito mais interessante também no dia-a-dia. Mas passo a palavra ao meu colega, que também explicará um pouco mais daquilo que nós fizemos no terreno. Pronto, para não fugir do assunto, é só para dizer que este projeto, como a minha colega acabou de dizer, é um projeto que promove a inclusão, no qual têm participado jovens de diferentes nacionalidades, jovens da Síria, de Angola, de Guiné-Bissau e de Moçambique, entre outros. Portanto, este projeto começa com a planificação e depois fazemos visitas a diferentes zonas de cidade, no qual realizamos limpezas e depois fazemos também sensibilização no bairro de Castelo, no qual é um bairro que fica na zona mais alta. Fazemos sensibilização sobre a reciclagem e também fazemos sensibilização sobre a prevenção do meio ambiente e também a prevenção do incêndio. Portanto, e também realizamos uma atividade com as crianças de Chabichão, que pronto, na altura estavam no ATL. Portanto, nesta atividade mostramos às crianças como é que podem realizar ou como é que podem lidar com o lixo, e também fazemos uma atividade no qual elaboramos cartazes com diferentes resíduos. Portanto, tínhamos tanques de lixo, no qual apresentamos imagem e perguntamos às crianças onde é que acham que este lixo pode ficar. Portanto. E, por último, também realizamos uma atividade, participamos de uma atividade de Festival Mais Solidário, que é uma atividade que foi realizada durante 3 dias em Castelo Branco, no qual estes jovens participaram em todos estes dias. Portanto, é uma atividade que participamos com o objetivo de promover a reciclagem e também proteger o ambiente, e basicamente são essas e outras atividades que realizamos durante esse período. É importante, e não é por acaso, Sr. Presidente, que estamos no Centro Geodésico de Portugal, estamos no centro de Portugal, mas estamos também no concelho que foi escolhido pela GNR para o primeiro curso de extinção de fogos florestais. E como acabou de dizer o jovem que agora falou, o Fael, de facto nós vivemos vários desafios na sociedade atual, um dos quais uma sociedade cada vez mais diversificada, com cada vez mais gente a chegar a Portugal, a querer aqui viver e a querer aqui realizar os seus projetos de vida. E por isso este projeto e este programa que hoje aqui apresentamos é também um reflexo daquilo que nós queremos que seja a sociedade mais diversificada, com mais culturas, mas mais coesa e mais inclusiva. E programas desta natureza, são programas como aqui ouvimos o testemunho destes nossos jovens, são programas que permitem, por um lado, o despertar para as questões ambientais, e já lá iremos, mas por outro lado também despertar para as questões culturais e para aquilo que é a história deste país, que se fez com muita gente que emigrou, que se fez com aventuras e desbravando novos mundos, mas também o Portugal que acolhe o mundo e que quer uma sociedade cada vez mais inclusiva, onde os jovens são também absolutamente essenciais para o nosso futuro. O programa que hoje aqui apresentamos, dizia hoje o Sr. Primeiro-Ministro, quando o aprovámos no Conselho de Ministros, que quando foi Ministro da Administração Interna, este programa foi um programa essencial na prevenção dos fogos florestais. E por isso podemos imaginar a dimensão que tem tido ao longo dos anos. Ele foi renovado em 2017, no âmbito, aliás, do Programa Nacional da Gestão Integrada, no âmbito, aliás, da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental. A seguir foi renovado com o Programa Nacional da Gestão Integrada de Fogos Florestais em 2021 e apresentamos hoje um reforço financeiro naquilo que eu quero aqui saudar. Já não é apenas um esforço financeiro do Instituto Português da Juventude e Desporto, é também um esforço financeiro do Ministério do Ambiente e Ação Climática com o Fundo Ambiental e é também um esforço financeiro
do Ministério da Administração Interna com a Proteção Civil, de Emergência e Proteção Civil, aqui também a financiar este projeto. Este projeto é, por isso, reforçado financeiramente num 1,5 milhão de euros por ano, para permitir que mais jovens, mais entidades e mais projetos possam ser realizados. Desde 2017 até hoje, foram 2.400 projetos, foram 800 entidades, foram cerca de 10.000 jovens voluntários. O nosso objetivo, no Ministério dos Assuntos Parlamentares, que tem a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, o nosso objetivo é aumentar a participação dos jovens neste projeto. E porquê é que este projeto de voluntariado jovem para as florestas é tão importante? Em primeiro lugar, como aqui foi o testemunho que nos deixaram, porque os jovens podem, desta forma, conhecer melhor o seu território, conhecer melhor a importância da floresta, descobrir que a floresta tem uma enorme riqueza e um enorme potencial, seja naquilo que venha a ser o seu futuro do ponto de vista do trabalho e, por isso, um valor económico, seja naquilo que seja a promoção do seu bem-estar e, por isso, até escolher, como diziam alguns autarcas neste nosso governo mais próximo aqui no distrito de Castelo Branco, a possibilidade de quererem viver no campo, mas também o despertar para a cidadania, para a participação ativa dos jovens. Muitas vezes diz-se que os jovens não têm objetivos e não têm causas. Pois eu quero aqui dizer, como tenho a tutela e o Sr. Secretário de Estado tem testemunhado por este país fora, nós temos jovens com enorme vontade de participar na sociedade portuguesa. E temos jovens que assumem a causa do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, da responsabilidade que têm na construção de uma sociedade sustentável face àquilo que são os desafios que as alterações climáticas nos trazem e, por isso mesmo, saudarmos aqui, com este programa e com este reforço financeiro, saudarmos a mobilização dos jovens em torno de causas, neste caso, na causa do meio ambiente. Mas ele previne também, e é a terceira dimensão deste programa, nós temos que ter a consciência, o Sr. Ministro do Ambiente dirá isto muito melhor do que eu, que as alterações climáticas estão aí, que elas não podem ser desvalorizadas, devem ser encaradas como desafio permanente, mas como outras oportunidades. Por isso a aposta nas energias renováveis é tão essencial, por isso a digitalização também da nossa economia na área ambiental é tão fundamental, mas é importante que os jovens entre os 14 e os 30 anos possam ter a oportunidade de diretamente lidarem com aquilo que são fenómenos naturais para os quais nós temos que ter resposta. E os fenómenos naturais colocam em causa, como é bom de ver, em 2017, com os fogos de Pedrógão, que os fogos são uma realidade e que eles se previnem, o Sr. Ministro da Administração Interna dirá isto muito melhor do que eu, mas eles previnem-se desde a educação ambiental. E por isso, a terceira dimensão importante deste programa que aqui estamos a apresentar é a dimensão da educação para a prevenção dos fogos rurais, para a proteção da nossa floresta, para aquilo que a biodiversidade nos oferece e de como nós podemos preservar a floresta prevenindo os fogos florestais e não apenas olharmos para aquilo que pode ser uma desgraça, que é um fogo, e corrermos a apagá-lo. Em vez de o termos que apagar, é melhor prevenir e, por isso mesmo, com este programa, aquilo que nós queremos é sensibilizar desde os mais novos até aos 30 anos, para que possamos todos, em conjunto e em sociedade, ter uma cidadania mais ativa, ter uma participação e uma preocupação maior com o meio ambiente, preservarmos a nossa floresta, prevenindo os fogos florestais. Por isso quero agradecer muito em especial o empenho do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto e quero agradecer aos meus colegas de Governo o associarem-se com o reforço que dão, não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista também financeiro, a este programa. Este é um programa lançado pelo Governo, onde os autarcas são absolutamente essenciais e onde os jovens, mais jovens, são necessários para todos juntos termos uma sociedade cada vez mais sustentável, equilibrada e desenvolvida. Muito obrigada a todos. Queria deixar-vos ficar uma palavra muito breve, muito simples, mas que tem que ver com o seguinte.
o que nós estamos aqui fundamentalmente a comemorar hoje é, por um lado, o valor da cooperação e, por outro lado, o valor da sustentabilidade. O valor da cooperação, porque já percebemos todos de que só com a cooperação é que nós conseguimos enfrentar os desafios mais estruturais de prevenção e da defesa da floresta e do ambiente para aqueles que são os efeitos já muito concretos das alterações climáticas. Estivemos, depois dos nossos incêndios de 2022, que foram incêndios num ano que está entre os anos mais quentes desde 2013 e 2005, e que pudemos conhecer já 3 dos principais indicadores relativos ao modo como os efeitos das alterações climáticas se fazem sentir, naquilo que foram expressões extremas desses mesmos indicadores. Estou a falar de termos tido temperaturas de 47 graus em determinadas regiões do país, quando se considera que temperaturas acima de 30 graus são já temperaturas de elevado risco. Tivemos, como há pouco recordei, ventos com mais de 60 km horários, houve dias em que alcançaram os 67 km horários em determinadas regiões do país, e umidade que esteve abaixo dos 10%, quando o critério de risco já é abaixo de 30%. Aliás, o que levou a que o Sr. Ministro do Ambiente estivesse profundamente preocupado com os efeitos da seca extrema em alguns casos e seca severa em grande parte do território nacional. E com a falta de água, com a escassez de água em grande parte do território do nosso país. E, portanto, a própria União Europeia chamou os responsáveis pela administração interna em setembro e partilhou connosco aquilo que são as grandes preocupações da Europa e também interpelou os Estados-membros ao reforço da cooperação, por um lado, para reforçar os meios de combate, segundo, para antecipar esses meios e não estarmos a aguardar por 2027 e 2028, que era o prazo previsto para a antecipação, para o reforço desses meios e a defesa do pré-posicionamento desses meios, tendo em vista combatermos de uma forma mais célere as ignições e o deflagrar dos incêndios, porque é no primeiro combate, no ataque inicial, que se permite combater e debelar o incêndio nos primeiros minutos da sua deflagração. E realizámos há poucos dias em Lisboa, como sabe, um encontro de vários países europeus para trocarmos experiências e aprendermos uns com os outros, porque também esta consciência de que temos um conhecimento ainda muito limitado sobre o modo como a expressão destes eventos extremos está a decorrer, é muito importante para podermos aperfeiçoar os nossos sistemas de combate, os nossos sistemas de prevenção imediata. E no país temos vindo também a apelar aos autarcas dos municípios, das câmaras municipais, das juntas de freguesia, às associações humanitárias de bombeiros, à cooperação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, está aqui o Sr. Engenheiro Nuno Banza, só ouvi agora, a sublinhar a importância da cooperação que se tem estabelecido entre o ICNF e a Guarda Nacional Republicana. A Guarda Nacional Republicana lançou esta semana também já a campanha de informação, sensibilização, vigilância, e é aqui que se enquadra este programa que aqui estamos hoje todos a celebrar, no quadro da sensibilização, informação e vigilância. A vigilância que é desenvolvida no território continental conta com 230 postos de vigia fixos, que são coordenados pela Guarda Nacional Republicana, conta com vigilância móvel, e essa vigilância móvel conta também com os jovens do Instituto Português da Juventude, assim como os postos fixos de vigilância, e conta depois com a vigilância aérea numa cooperação com o Ministério da Defesa Nacional. E, portanto, a integração destes jovens e deste programa no quadro da informação, sensibilização, como aqui podemos verificar, que é desenvolvida junto das comunidades locais, junto de cada cidadã e de cada cidadão, para aquilo que são os seus deveres de cidadania, no que respeita a atitudes e comportamentos responsáveis, é de uma grande importância. Porque vejam que cerca de 55% dos incêndios continuam a ter como causa principal a negligência. A negligência no uso do fogo, a negligência no uso das máquinas, e 27% trata-se de incendiarismo. Portanto, o uso do fogo de modo doloso, no sentido de provocar estragos ou de provocar danos à sociedade e ao património. E, portanto, termos jovens integrados neste sistema nacional
de proteção da floresta contra incêndios, de proteção do ambiente, de valorização e promoção da biodiversidade, é mesmo um passo muito relevante e o fortalecimento desta resposta que agora ocorre por via deste enquadramento e desta cooperação entre todos nós é de sublinhar, é de realçar e é de sinalizar. E, portanto, estamos a celebrar o valor da cooperação entre membros do Governo com diferentes áreas de responsabilidade, mas que se complementam nesta responsabilidade comum, de diferentes níveis de responsabilidade, porque é a responsabilidade da Administração Central, mas também da Administração Local e da Câmara Municipal, e por isso felicito o Sr. Presidente da Câmara Municipal por esta preocupação de integrar estes jovens neste esforço, e é também um compromisso com as futuras gerações, e por isso é também o sublinhar do valor da sustentabilidade, na medida em que estamos também a transferir para as futuras gerações uma responsabilidade comum, que é da defesa da floresta, defesa do ambiente e de promoção da nossa biodiversidade e sociedades mais inclusivas em relação aos termos em que a nossa sociedade se desenvolve, mas também inclusiva do ponto de vista ambiental, na medida em que promove a biodiversidade. Agradeço, portanto, a todos, neste caso aos meus colegas de Governo, a quem me ligam laços de profunda estima e, sobretudo, a quem me ligam laços também de corresponsabilidade, e acreditem que esta mensagem que aqui vos estamos a transmitir é a mensagem do nosso Primeiro-Ministro, António Costa, que desde há muito tempo tem vindo a defender uma transição do modelo sistémico relativo à prevenção estrutural e também relativo à organização da estratégia de combate e de prevenção mais imediata, tendo em vista estarmos mais preparados para enfrentar estes complexos e amplos desafios das alterações climáticas. Agradeço a todos mais uma vez, muito obrigado e, naturalmente, o Ministério da Administração Interna, por intermédio da Proteção Civil, manifesta-se como um verdadeiro beneficiário e interessado, participante nestes projetos de prevenção com as novas gerações. Obrigado. Dizer que há várias razões óbvias que fazem com que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática naturalmente adira a esta iniciativa e perceba que necessariamente tem que apoiar, desenvolver, que este projeto tenha sucesso. Como aqui já foi dito, o ambiente, as alterações climáticas afetam cada vez mais a nossa vida, não é uma realidade distante, é uma realidade do nosso país. Como aqui foi dito anteriormente, o ano que passou foi considerado pelo IPMA o ano mais quente desde 1931. Tivemos 6 ondas de calor. Tivemos 80% do nosso território em seca extrema. Isto foi o ano que passou. E, portanto, nós não precisamos de muitos exemplos para todos tomarmos a consciência da importância do que significa trabalharmos, prevenirmos aquilo que são os impactos que fenómenos extremos destes têm, nomeadamente no nosso país. Outro aspecto fundamental, nós não cumpriremos os nossos objetivos ambientais enquanto país se nós não tivermos uma floresta saudável, capaz de capturar o carbono que nós precisamos, de conservar os ecossistemas que nós precisamos para ter um país, obviamente, sustentável do ponto de vista ambiental, mas também para cumprir os nossos objetivos enquanto sociedade. Eu queria relembrar, nós estabelecemos a meta de chegar a 2050 como um país neutro em termos de carbono. Para poder chegar a este objetivo, nós temos de trabalhar do lado da redução das emissões, mas nós também temos que trabalhar do lado da capacidade de desenvolvimento daquilo que é o sumidouro do nosso país, a capacidade de capturar carbono por via da floresta, dos valores naturais, e isso nós só conseguiremos de duas formas. Aumentando a floresta e prevenindo que é que temos, não tenha incêndios. E, portanto, é muito importante perceber-se que estratégias de prevenção, de vigilância, de envolvimento da comunidade naquilo que é a política florestal é determinante para o sucesso da política ambiental. E, portanto, nós cada vez mais temos consciência, temos múltiplas ações a fazer. Temos de trabalhar na transformação da paisagem, como aqui foi dito, temos programas de transformação da paisagem que são financiados pelo PRR, temos de trabalhar na prevenção, e o ICNF tem feito um trabalho extraordinário de capacitação de meios para trabalhar cada vez mais na prevenção. Temos de trabalhar no combate, somos cada vez mais eficazes, e eu diria que o nosso país é extraordinariamente eficaz no combate. O Sr. Ministro da Administração Interna não disse, mas nós
Em Portugal, o ano passou, já para além do facto, nós temos, obviamente, quando olhamos para o volume, para a área ardida, ou olhamos para o número de incêndios e comparamos com ciclos anteriores a 2017, percebemos que temos hoje, que as mudanças que tivemos do ponto de vista da política resultaram, como mesmo se olharmos para os dados, nós em cerca de forma grosseira, 10 mil incêndios que temos por ano, 1% dos nossos incêndios representa 80%, mais de 80% da área ardida. Portanto, é um combate difícil, porque mesmo quando tem eficácia, como é o caso, não deixa de significar muitas vezes que 1% tenha o impacto que tem. E eu diria mais, o ano passado, um fogo teve um impacto de 20% da área ardida. Um só fogo. E, infelizmente, foi na Serra da Estrela, que é um tesouro nacional. Mas isto para dizer que nós temos que trabalhar cada vez melhor, nós temos que olhar para o fenómeno das alterações climáticas como algo que tendencialmente vai dificultar a nossa vida no futuro. Nós temos previsões de redução de precipitação, temos previsões de, obviamente, de fenómenos extremos do ponto de vista de temperatura. Tudo isso vai, obviamente, tornar mais difícil. Por isso é que nós precisamos de uma floresta resiliente, por isso é que nós precisamos de ter capacidade de combate, mas nós também precisamos de uma forte vigilância. Está a ser feito um trabalho muito importante ao nível da vigilância, do ponto de vista dos meios, mas é muito importante a participação. É fundamental. E temos na segunda dimensão. Os jovens são os mais exigentes connosco do ponto de vista da política ambiental. São aqueles que lutam nas ruas, nas escolas, por um ambiente, para um futuro melhor, para um ambiente mais sustentável, que tem menos tolerância, para um conjunto de continuação, de um conjunto de práticas, até do ponto de vista do modelo económico que nós hoje temos. Mas aqui também é uma oportunidade de envolver os jovens a participar, nos ajudarem a cumprir os objetivos que temos para o país. Eu lembro-me que este programa era o programa com maior sucesso do ponto de vista de voluntariado em Portugal. E, portanto, isso também é muito positivo, porque nós não só estamos a conseguir apelar aos jovens para participar, mas também estamos a dar um significado àquilo que é o voluntariado jovem no nosso país. E, portanto, podem contar connosco, podem contar com o Fundo Ambiental. Nós contamos muito com a disponibilidade dos jovens para ajudar nesta tarefa, seja na vigilância, seja na sensibilização, seja na florestação. Não há razão nenhuma para nós também não desenvolvermos dentro das múltiplas ações que temos. Nós temos exemplos de recuperação de áreas ardidas que às vezes exigem compreensão da população. Há um tema que é recorrente, que é o da mata de leiria, que nós estamos permanentemente a discutir e a explicar a metodologia que nós adotamos para poder ter sucesso a 20 anos na mata de leiria, mas é preciso explicar, é preciso que as pessoas compreendam. Muitas vezes as pessoas olham e não compreendem. E, portanto, os jovens são um extraordinário veículo de comunicação, de sensibilização, mas também de vigilância do nosso próprio trabalho, para ter a certeza que nós estamos a cumprir com aquilo que é a expectativa que as novas gerações têm do nosso trabalho. Nós temos plena consciência que esta década é uma década determinante para muitas coisas no combate às alterações climáticas, e a floresta, sem dúvida alguma, é uma matéria que nós temos que mostrar que o caminho que temos seguido nos últimos anos é um caminho que tem sucesso, que dá esperança e que demonstra que, se nós continuarmos a fazer este caminho, há razões para confiar e que nós podemos trabalhar na redução das emissões, podemos trabalhar na capacidade de consumidor e podemos ser uma referência enquanto país e ensinar a outros, mas também aprender, mas ensinar também aos outros que este caminho é um caminho de futuro, e isso também cria expectativa, confiança e esperança no nosso país.